Leitura para mim é fugir da realidade. Você adquirir conhecimento, sabe? Aprender mais, coisas novas, até que você não saiba. Leitura é vida, é arte. Viajar em uma ideia. Pode ser também lazer. Se você tem um parâmetro instalado na mente, você vai fazer uma leitura daquilo que você vê em relação àquele parâmetro que você está instalado na mente. E você viajar sem sair do lugar e expandir cognitivamente. Leitura, deleite. Conhecimento. Expansão. Leitura para mim é uma coisa fundamental. Esta videoaula tem por objetivo apresentar o conceito de leitura, a partir do qual queremos pensar a formação de leitores na sala de aula. Queremos também, ao conceituar a leitura, falar um pouco sobre as suas relações com a sociedade. Tudo isso para promover uma reflexão sobre as práticas de leitura que desenvolvemos com os nossos alunos na atualidade. Acho que a leitura é o que abre nossa mente a novas possibilidades de leitura de mundo, né? Leitura é uma ferramenta essencial para conhecer o mundo, para transformar o mundo. É uma forma de abrir horizontes e é um prazer, sobretudo. É enxergar-se dentro do mundo que se apresenta. Para mim, ler é produzir sentidos. Eu sempre digo aos meus alunos, né? Leitura é pegar a visão, né, na linguagem deles. É arte. Construção do conhecimento individual e coletivo de muitos de nós, né? A leitura é uma prática social, ou seja, é uma atividade que as pessoas desenvolvem na vida cotidiana em vários locais com diversas finalidades. Como uma atividade social, a leitura nem sempre significou a mesma coisa. Saímos da compreensão da leitura como um processo de oralização da escrita nos primórdios, quando o homem inventou a escrita alfabética, e passamos a compreendê-la a partir de toda a subjetividade e historicidade que envolve o homem. Ao longo da história, a atividade de ler foi se complexificando, porque a sociedade também foi se complexificando. Vamos visitar brevemente a história da leitura para rememorar algumas das transformações desse conceito, focando as mudanças mais relevantes para pensar o papel do leitor. Evidentemente, faremos uma rápida passagem em períodos da história social do homem para indicar que as diferentes maneiras de conceber a leitura têm uma história e uma estreita relação com as práticas sociais de uso da escrita. As observações sobre a história da leitura que vamos trazer serão feitas com base principalmente nos estudos de Chartier, Illich, Mangel e Kleiman, estudiosos da cultura escrita, da leitura e do ensino da leitura. Vamos refletir um pouco sobre a leitura quando da invenção da escrita alfabética. A leitura, naquela ocasião, nasceu da necessidade de pronunciar em voz alta os documentos escritos para tornar público o seu conteúdo. O texto era escrito em uma linha contínua, que terminava no final do suporte, sem separação entre as palavras, porque não havia ainda a noção de palavra. O conteúdo só era acessível através da oralização e escuta do texto. Leitura era, então, sinônimo de oralização da escrita, uma atividade pública, porque era preciso reproduzir em voz alta o conteúdo do texto. Uma pessoa lia e as demais ouviam. Essa noção de leitura esteve fortemente ligada à tradição escolar do ensino da leitura. Durante muito tempo na escola, ensinávamos a ler, colocando as crianças para falar em voz alta as palavras e os textos. O sentido, a compreensão a respeito do texto que estava sendo lido não importava muito. O importante era fazer com que as crianças pronunciassem as palavras corretamente, bem como os textos com a entonação adequada. Mas o conceito de leitura, lá no período medieval, estava se transformando, porque a sociedade foi mudando
e o homem precisava de outras práticas para atender às suas necessidades sociais. A sociedade se tornava mais complexa e a escrita assumia outras funções. Pois bem, com a expansão do Império Romano, a Igreja Católica, que dominava as atividades de leitura e escrita e o ensino delas, passou a receber seminaristas que não falavam latim fluentemente. Mas a instituição precisava formar bons oradores para os cultos religiosos, realizados em língua latina. Então, por motivos didáticos, os monges começaram a introduzir no texto marcas gráficas, diferentes das letras, para facilitar a leitura oral. Não havia, contudo, nesse momento da história, nenhuma preocupação com o sentido, porque a compreensão do texto sagrado era também entendida como sagrada, delegada a poucos, aos iluminados, aos escolhidos, como se fosse um dom divino. Esta noção de texto, como algo sagrado, também influenciou e influencia até hoje o modo como as escolas lidam com os livros de seu acervo. Não é raro encontrarmos escolas com seus acervos literários trancados para que o livro não seja sujado ou amassado, como se fosse algo sagrado. Como eu vinha dizendo, o sentido não estava no texto, tampouco no leitor. Estava antes na vontade divina que se revelava através dos sacerdotes, autorizados a falar em nome de Deus. A ação didática visava apenas a formação do orador, função muito importante no culto religioso. Os religiosos precisavam pronunciar muito bem o texto durante o culto para prender a atenção dos fiéis que só ouviam. Ocorre que a segmentação e a inclusão de marcas gráficas diferentes das letras no texto escrito transformaram o texto em um objeto essencialmente visual, algo para os olhos e não mais para os ouvidos. Desta transformação nasceu a leitura silenciosa. Com o desenvolvimento da leitura silenciosa, o conceito de leitura passou a designar uma atividade subjetiva, pessoal. A pessoa podia ler silenciosamente, sozinha, às escondidas, e ninguém mais ficaria sabendo sobre o conteúdo do texto. De uma atividade pública, porque era uma atividade oral e todos que estavam por perto podiam ouvir o texto, a leitura passou a ser privada e o sentido, que pertencia apenas aos sábios capazes de explicar o que o texto queria dizer, começou a habitar o texto. Consequentemente, o leitor passou a buscar o sentido na atividade da leitura, não apenas a pronúncia da palavra. Este novo modo de entender o ato de ler trouxe nova dinâmica à leitura. O papel do leitor já não é mais o de falar o texto em voz alta, mas é o de buscar o sentido no texto, tentando recuperar o que o autor quis dizer. A escola também adotou por muito tempo este conceito de leitura como uma atividade de reconstrução do sentido. Este conceito de leitura pressupõe um leitor passivo, que vai apenas recuperar o sentido do texto. Este conceito também pressupõe a existência de um único sentido para o texto, aquele que o autor quis dizer. A ampliação das funções sociais da leitura e da escrita, advindas com a leitura silenciosa, fez emergir crescentemente novos leitores e escritores, novos textos, novas funções sociais para o texto. Contudo, os manuscritos ainda eram caros e raros, portanto, acessíveis a um número pequeno de leitores. Foi somente no século XVIII, com a invenção da imprensa, que se desencadeou de fato um processo de popularização da leitura. A imprensa possibilitou a reprodução do texto em larga escala, o que fez transformar a relação entre o leitor e o objeto de leitura. Esta nova relação do leitor com o texto, estabelecida a partir da invenção da imprensa, ressignificou o conceito de leitura, antes intimamente vinculado ao sagrado e ao raro, passando a agregar também o cotidiano, o rotineiro, o popular. Neste processo de democratização da leitura e da escrita,
em que o acesso físico ao texto foi, de certa forma, garantido, o homem foi se dando conta de que cada leitor, com sua história de vida, sua trajetória de leitura, construía, a partir do mesmo texto, sentidos bastante diferentes. E por esta razão, que estudiosos da leitura hoje defendem que o sentido está no encontro entre o leitor e o texto. Assim, ler é uma atividade de interação à distância, perpassada pela vivência do leitor, que, em última instância, constrói um sentido para o texto. Uma imagem de uma mão avermelhada com bolhas e na outra as pessoas com pelo no rosto. O leitor não é mais quem reconstrói o sentido na tentativa de descobrir o que o autor quis dizer, mas é quem, diante da palavra do outro, o autor do texto, ressignifica e reelabora a porção textual, construindo um sentido possível para aquele único e irrepetível ato de ler. E eu descobri que a fêmea carrega os ovos, mas só que quando eles são acasalados, a fêmea transfere os ovos para o abdômen do macho. Em Pirapora, o gato comeu, bebeu e foi-se embora. Em Januária, o tico-tico apaixonou-se por uma canária. Em Itacarambi, o gato brincou com um jabuti. Uma pessoa pode ler o mesmo texto em momentos diferentes da vida e encontrar na segunda leitura coisas diferentes que não foi possível perceber na primeira. Duas pessoas podem ler o mesmo texto, mas compreendê-lo de maneira diferente. Por exemplo, se eu nunca fui sequestrada, eu lerei uma notícia sobre um sequestro de um modo muito diferente de uma outra pessoa que já tenha tido a própria vida ameaçada por um sequestrador. Observe que não é possível apagar da minha forma particular de significar o mundo do meu processo de leitura. É por isso que Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Cada leitor interage e significa o texto de uma forma particular, porque a sua história no mundo é única e porque não é possível compreender a palavra de uma outra forma, senão aquela como ele compreende o mundo. O interessante é que o inverso também é verdadeiro. O modo como compreendemos a palavra também transforma o modo como compreendemos o mundo, ou seja, a leitura da palavra transforma a nossa visão de mundo. Então, se imaginarmos uma sala de aula em que o professor oferece ao aluno um texto, cada aluno pode trazer perspectivas diferentes de compreensão. Se o leitor tem que construir um sentido para o texto, ele precisa ter autonomia no processo de interação com o texto. Mas se as práticas de leitura desenvolvidas na escola são aquelas que pressupõem a reconstrução de um único sentido do texto, o professor poderá fazer a interpretação, explicando o texto ao aluno, trazendo assim a sua leitura como a única possível e válida. Ainda hoje é muito comum vermos essa prática na escola, que muitas vezes, com a intenção de ajudar o aluno, o professor explica para ele o que o texto quis dizer. E isso pressupõe um único sentido a ser reconstruído ou descoberto pelo leitor. Geralmente, o professor explica o texto e, nesse processo, o aluno deixa de ser agente para ser apenas ouvinte, passivo. É preciso observar que esta concepção de leitura como construção de sentido, a partir da qual as práticas de leitura se desenvolvem atualmente no contexto social, coloca o professor que forma leitores diante de uma tarefa desafiadora, porque a atividade de ler é algo subjetivo, múltiplo e complexo. É subjetivo porque são os leitores quem atribuem o sentido ao texto e não o professor quem fará isso por ele. É múltiplo porque lemos de modos diferentes os textos que aparecem na vida social. Lemos e-mails, contratos, receitas, fotografias, textos científicos, novelas, etc. Cada uma dessas leituras demandam habilidades diferentes. E a leitura é também complexa porque reúne, ao mesmo tempo, diversas variáveis para que a atividade se realize. O olho vê o cérebro,
processa, combinamos tudo isso com a nossa experiência, com os nossos valores, com a nossa cultura, com os nossos objetivos. Ao ensinar a leitura, o professor precisa então fazer com que o aluno considere não somente a materialidade do texto, que são as palavras, a organização textual, o que está dito, o que está oculto, o que está subentendido. Ele precisa também considerar o gênero, que são os modos específicos de dizer, de organizar os discursos, que inclui a finalidade social, tanto do texto quanto da leitura. Então, para recapitular, o leitor constrói um sentido para o texto. Para tanto, ele precisa ser agente na atividade de ler. Ele precisa ainda considerar a materialidade do texto, o gênero do texto, se atentando para os propósitos do texto e da sua leitura. Veja que o leitor lê em uma bula de remédio, por exemplo, o texto 5 gotas ao dia. Ele o faz de uma maneira diferente do que se lesse o mesmo texto, 5 gotas ao dia, em um poema. No poema, certamente as 5 gotas podem ser compreendidas como uma metáfora. Já na leitura da bula, as 5 gotas são instruções que devem ser consideradas ao se administrar o medicamento. Esse exemplo mostra como a construção dos sentidos está vinculada a diversos elementos linguísticos, que são as palavras, o modo como o texto se organiza, etc., mas também aos elementos extralinguísticos, entre os quais a finalidade de leitura e a própria história do leitor estão presentes. Então, para formar bons leitores, é importante saber que ler é construir sentido, que as atividades de leitura precisam permitir que o aluno seja agente e que, portanto, precisam fazer esse movimento de ir ao encontro do texto e, com autonomia, ir construindo sentidos, compreendendo os textos a partir da sua própria experiência de leitor. Obviamente, o professor precisa ir ajudando nesse processo de construção, porque o aluno está iniciando no mundo da leitura e ele precisa aprender a lidar com o texto, com os seus conhecimentos e com os novos conhecimentos que vão ser construídos a partir da sua leitura.